A polêmica envolvendo Lucas Guedes, Virgínia Fonseca e Zé Felipe mexeu profundamente com as redes sociais nos últimos dias, e a repercussão tomou proporções que nem mesmo os envolvidos esperavam. Tudo começou com um gesto aparentemente simples, uma postagem feita por Lucas em suas redes sociais logo após ele cancelar uma viagem que faria para Portugal junto com o casal. A viagem, que já estava anunciada e gerava expectativa nos seguidores, foi subitamente deixada de lado. E no lugar disso, Lucas publicou uma frase que, para muitos, soou como uma indireta. A frase dizia: "Dar às pessoas a mesma importância que elas nos dão." Talvez seja esse o segredo. Poucas palavras, mas com um peso enorme quando vistas no contexto certo, ou no contexto errado, como alguns argumentam. Os fãs mais atentos logo começaram a conectar os pontos. Virgínia e Zé Felipe, até então um dos casais mais comentados e admirados do Brasil, estavam no centro de constantes boatos sobre crises conjugais. Pequenas mudanças na forma como eles apareciam juntos, nas redes, alguns silêncios e até mesmo a ausência de declarações mais calorosas alimentavam rumores de que algo não ia bem. E foi nesse cenário que a postagem de Lucas caiu como uma bomba. Para alguns seguidores, aquilo era uma espécie de recado público direcionado a Zé Felipe. Outros, mais dramáticos, chegaram a afirmar que a brincadeira e a postura do influenciador poderiam ter sido o estopim para o fim do casamento. Mas para entender a intensidade dessa reação, é preciso lembrar quem é Lucas Guedes na vida do casal. Ele não é apenas um amigo distante, ao contrário, já foi visto inúmeras vezes como parte da rotina de Virgínia e Zé. Participou de viagens, lives, conteúdos para redes sociais e era considerado por muitos como alguém que conhecia de perto a intimidade do relacionamento. Isso fez com que suas palavras ganhassem ainda mais força e credibilidade para quem já suspeitava de problemas. Afinal, se um amigo tão próximo insinua algo, talvez haja verdade ali. Pelo menos foi assim que parte da internet interpretou. O problema é que, nas redes sociais, interpretações correm soltas e raramente esperam pela versão dos fatos. Em questão de horas, a publicação de Lucas foi compartilhada em páginas de fofoca, comentada em fóruns e debatida em lives de influenciadores especializados em analisar a vida alheia. Manchetes como "Lucas Guedes manda recado para Zé Felipe" e "Post misterioso aumenta rumores de separação" se espalharam rapidamente. E como costuma acontecer, a própria especulação acabou virando combustível para novos boatos. Foi nesse ponto que a história começou a tomar rumos que o próprio Lucas confessou não ter imaginado. Em entrevista recente à revista Quem, ele admitiu que sim, a postagem foi uma indireta para Zé Felipe. Disse que viu a frase, achou que se encaixava no momento que estava vivendo e decidiu compartilhar. Porém, fez questão de esclarecer que tudo não passava de um impulso momentâneo e que depois de conversar com Zé, a situação foi resolvida entre eles. Ainda assim, ele também reconheceu que a proporção que isso tomou nas redes fugiu completamente do controle. Lucas contou que, de repente, começou a receber mensagens o acusando de ser o responsável pelo fim do relacionamento do casal. Algumas pessoas, segundo ele, o trataram como se fosse o vilão da história, alguém que teria se intrometido de forma destrutiva na vida de dois amigos. Essa reação mexeu com ele. Em suas palavras, uma das partes mais difíceis da vida pública é lidar com a distorção de fatos. Quando se vive sob os olhos do público, qualquer comentário, por menor que seja, pode ser transformado em narrativa e, muitas vezes, essa narrativa pouco tem a ver com a realidade. Mesmo assim, Lucas deixou claro que sabia dos verdadeiros motivos que levaram à crise e, posteriormente, à separação de Virgínia e Zé Felipe. Disse que não tinha intenção de expor detalhes, justamente para não aumentar a dor ou a polêmica, mas garantiu que não teve participação direta nisso. Sua decisão foi não rebater cada boato que aparecia, pois acreditava que, ao responder,
acabaria alimentando ainda mais o assunto. A estratégia, segundo ele, foi esperar que o tempo colocasse tudo no lugar. Esse tipo de situação mostra como a relação entre celebridades e internet pode ser uma via de mão dupla, e nem sempre agradável. De um lado, figuras públicas se beneficiam do alcance e da visibilidade que as redes proporcionam. Do outro, se tornam vulneráveis a interpretações equivocadas e julgamentos rápidos. E quando uma amizade, como a de Lucas com o casal, entra nesse jogo, as coisas podem ficar ainda mais delicadas. Afinal, um amigo é visto como alguém que conhece os bastidores e, portanto, qualquer frase sua tende a ser interpretada como revelação ou confirmação de rumores. O episódio também reacendeu debates sobre limites na amizade e na exposição pública. Até onde um amigo pode brincar ou fazer comentários irônicos quando está falando de pessoas tão expostas? Até que ponto a liberdade de expressão se sustenta quando há milhões de pessoas prontas para interpretar, compartilhar e distorcer? No caso de Lucas, o próprio admitiu que não aguentou segurar a indireta, mas reconheceu que, olhando agora, talvez tivesse sido melhor evitar a postagem. Enquanto isso, o público continuava dividido. Parte acreditava que Lucas estava sendo sincero e que a reação das pessoas foi exagerada. Outra parte, no entanto, sustentava que, como amigo próximo, ele deveria ter sido mais cuidadoso. As discussões se estenderam por dias, com vídeos de análise, lives e até podcasts dedicando episódios inteiros ao caso. Não faltaram teorias, e cada detalhe da relação entre Lucas, Virgínia e Zé era esmiuçado, desde fotos antigas até comentários em postagens passadas. Por fim, o próprio Lucas afirmou que está em paz com tudo o que aconteceu. Segundo ele, conversou com Zé Felipe, esclareceu o mal-entendido e acredita que a amizade não foi abalada de forma irreversível. Ainda assim, reconheceu que a experiência serviu como aprendizado. E para os fãs, ficou o lembrete de que, por trás de cada postagem e cada frase solta, existem histórias, sentimentos e relações reais, e que nem sempre a internet é o melhor palco para resolver certas coisas. Após o pedido de desculpas público, a tensão em torno do nome de Lucas Guedes diminuiu, mas não desapareceu completamente. Muitos seguidores ainda continuavam comentando em suas publicações, relembrando a indireta e questionando se ele realmente não teve um papel maior na crise de Virgínia e Zé Felipe. Lucas, por sua vez, manteve uma postura mais reservada nas redes sociais nos dias seguintes, evitando frases enigmáticas ou postagens que pudessem ser interpretadas de forma dúbia. Essa mudança de comportamento foi vista por alguns como um sinal de amadurecimento, mas para outros soou como uma maneira de evitar novos problemas. Enquanto isso, páginas de fofoca seguiam explorando o caso, resgatando momentos antigos em que Lucas, Virgínia e Zé Felipe apareciam juntos. Vídeos de viagens, bastidores de gravações e até brincadeiras em lives voltaram a circular, sempre com legendas provocativas, insinuando que havia muito mais por trás do que todos sabiam. Para alguns fãs, essa reexposição servia como prova de que a amizade entre eles sempre foi intensa e transparente. Para outros, porém, reforçava a ideia de que a relação tinha passado dos limites e que certas brincadeiras poderiam ter sido mal interpretadas pelo público, ou até mesmo pelo próprio casal. Apesar do turbilhão, Lucas reforçou que não tem mágoas. Ele destacou que no mundo das celebridades, situações como essa podem acontecer com qualquer um e que o mais importante é saber lidar com as consequências sem deixar que isso destrua vínculos importantes. Segundo ele, a conversa com Zé Felipe foi franca, direta e suficiente para colocar um ponto final no mal-entendido. Virgínia, por sua vez, preferiu não se pronunciar diretamente sobre a polêmica, mas manteve interações amistosas com Lucas, o que para muitos foi o sinal definitivo de que, ao menos entre eles, a paz estava restabelecida.